Olá, bem-vindo ao OnCast, o podcast da OnTV. Lely Marques aqui e... Roger Santos aqui. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do OnCast, o podcast da OnTV que traz histórias empreendedoras para compartilhar com você. E você vai saber quem é o nosso convidado depois da vinheta. Roda a vinheta. Estamos recebendo aqui hoje no estúdio do OnCast, nosso amigo, parceiro, Bruno Scaravelli. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Bruno. Finalmente deu certo, né? Exatamente. Ano novo, vida nova, gravação nova. Pois Isso é. aí, agora sim, agora sim. Bem-vindo, cara, é um prazer enorme ter você aqui para compartilhar um pouco da sua história de vida, sua história profissional, e com certeza tem muita gente aí que vai querer saber das coisas boas, mas dos perrengues também, né? Seja bem-vindo ao OnCast, meu amigo. Super obrigado. Valeu. Bruno, vamos começar a pergunta, a gente já começa. Você é do Brasil, sim? De que Claro. lugar do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Itu. E tu? Itu. Onde tudo é grande? Tudo é grande, exato. Um comediante começou com essa história, né, na Praça é Nossa. Eu não E aí? sei dessa história. Foi A gente assim, foi. só pegou, né? Mas Itu tem 3, 4 coisinhas grandes ali que um prefeito no passado, por apoiar essa estratégia aí do comediante, ele usou isso para Marketing, né? captar mais fundos, né? Marketing, isso foi considerado, ele conseguiu um selo de cidade turística, né? Montando 3 ou 4 coisinhas grandes, surfando no hype, no caso. de Tudo é Grande, e ficou. É uma cidade gostosa, cidade tranquila. E esse humorista, será que chegou a ganhar alguma coisa com isso? Por ser, Tu sabe quem é o por humorista? ser- Eu nem sabia por que ser era. o humorista... Ai, fugiu o nome agora. Não, mas tudo bem. Chama Simplício. Simplício. Não é alguém estourado nacionalmente, assim, Não é... Mari Toledo da vida. Não é. Mas... Ele é bem simples mesmo, é eu- Simplício, né? Eu confesso que eu não sei se ele... Eu conheço pouco a história dele, tá? Entendi. Então... Agora, eu não sei se ele chegou a desfrutar ou entender o legado que ele deixou pro Pra pro marca Brasil, do né? município Pro do Brasil. Quando você fala sobre Itu, todo Todo mundo mundo fala pensa. a cidade onde tudo é grande. Que Né? Então, é interessante. interessante buscar um pouco mais sobre isso. E você nasceu lá e viveu lá até vir para os Estados Unidos? A vida toda? Não, eu nasci lá, eu fiquei lá até uma ida para faculdade, né? Então, aí na faculdade eu me mudei para São Paulo, né? Então, minha vida foi em São Paulo por 10 anos, trabalhando por lá, empreendendo em São Paulo. Acho que tem uma história boa para contar aqui também. Vamos lá, tem 2 capítulos da minha história nos Estados Unidos, né? Acho que é importante saber. Lógico. Tem A gente agora tá fazendo o prefácio, né? Então vamos lá, quando eu tinha, tá aí até um pouco antes da faculdade, eu com 17 anos de idade, 17 para 18, o meu pai era rotariano, já rotariano Tu há tava anos. comentando aqui nos bastidores, né? Sobre o Rotary, né? Então eu já tive o privilégio de fazer o intercâmbio pelo Rotary. Você não escolhe o país, mas no meu caso deu super certo, eu caí nos Estados Unidos, eu fui morar em Ohio, uma cidade que por curiosidade, chama Hicksville. Então, e eu só aprendi depois. Meu inglês ainda, quando eu vim pra cá, ele era super tupiniquim, aquele inglês básico de escola. E quando eu dei entrada aqui na imigração, 20 anos atrás, eu lembro que quando me perguntaram para onde eu estava indo, eu falei Hicksville, começaram a dar risada de mim. Eu não tinha entendido a piada, porque Hick significa caipira. Então eu estava Olha. indo para a cidade dos caipiras. Vila dos A Caipiras. Vila dos Caipiras. É uma cidade de 5 mil habitantes. Então, o Rotary tem essas coisas legais. É diferente do intercâmbio, que é o intercâmbio pago, que ele te manda, às vezes, você escolhe, eu quero ir para Sydney, na Austrália. Eu quero ir para Nova York, nos Estados Unidos. Você não tem essa opção. Primeiro que você não escolhe o país, né? Eu estudei 5 anos de japonês, me preparando por um desejo de ir para o Japão pelo Rotary. Você coloca lá o país, mas não saiu. Então, tinha saído, o primeiro país que saiu foi Guatemala. E aí me ligaram, eu estava em casa um dia, falando, ó, saiu Guatemala, você quer? Eu falei, não. E aí, falaram, beleza, a gente vai tentar alguns outros países. Aí saiu um outro país ali, não me lembro qual que era agora, falei não também. Na segunda negativa, ligaram pro meu pai e falaram assim, ó, seguinte, seu filho passou na prova,
A gente está tentando já, segundo país que saiu, o intercâmbio pelo Rotary, ele não é turismo, é um intercâmbio cultural, seja onde for. E meu pai chegou um dia em casa fulo, falou assim, olha, o próximo país, seja qual for, você vai, né? Se prepara. E aí são os Estados Unidos, deu uma sorte, né? De ser E na época tu também não era essa a tua intenção, viu? Não era essa a minha intenção, né? Eu tava compartilhando aqui, né? Eu acho que os Estados Unidos era aquele jovem, rebelde, né? Talvez uma visão anti-americana, Sim. né? Então, esse era um pouco do meu cenário, sem conhecer a cultura, sem conhecer as Devia pessoas. ter acertado Guatemala. E eu... E a gente vai muito pelo que a mídia brasileira também educa, né? A gente a acreditar em algumas coisas. Então a gente acaba. Exato. Eu tive um período assim também. Exato. E a experiência foi super bacana, porque aí não tinha como olhar e falar assim, olha, tem outro país, é para esse que você vai. Novamente, o Rotary não escolhe também a cidade zonas, né, que você não vai geralmente com um cidadão. Então, interior de Ohio, Hicksville, eles davam risada. Uau. E a família minha, o sobrenome era Countryman. Então, é homem do campo. Né? Uau! Então, olha só que engraçado. Eles começaram a dar risada na hora lá, né? Então, cara, você tá indo pra cidade dos caipiras, né? Pros countrymen. E na época, novamente, meu inglês super fraquinho. Eu nem tinha entendido a maldade na pergunta, a maldade na risada, que o brasileiro sofre com isso, né? Na introdução um pouquinho do inglês, quando tem, inclusive, amigos. Então, esse foi um pouco da minha chegada aqui nos Estados Unidos. A experiência foi maravilhosa, maravilhosa. Então, eu peguei uma família que me recebeu de coração. Outro benefício do Rotary versus o intercâmbio pago é que o Rotary, a família não está recebendo nenhum dinheiro para te receber. Eles querem. Eles estão te recebendo porque eles querem. Então, eu lembro que a minha irmã, depois que eu fiz o meu intercâmbio, ela também quis fazer o intercâmbio. Só que ela não queria ficar um ano, que é a outra regra do Rotary. Ela queria ficar menos tempo. Então, ela foi lá para aqueles intercâmbios que, às vezes, ele a facilita melhor, te manda para qualquer cidade, mas a família te recebe. A primeira experiência dela foi quando ela chegou, a família abriu a geladeira e falou assim, ó, o que está aqui em cima é tudo nosso, aqui essa prateleira está vazia, é aqui que você compra teus produtos e coloca aqui. Então, a minha experiência foi completamente diferente. Foi de amor, foi de carinho, foi de me ajudar com o idioma. E eu tive experiências bem legais nesse encontro. Então, ali eu aprendi a avaliar, a entender que a cultura e o americano, eles não eram do jeito que eu enxergava. Né? Então, foi o primeiro soco no estômago. Eu quis experimentar uma cultura diferente de verdade. Tinha 17 anos, é isso? Tinha 17 anos. Então, na minha história, eu participei, eu não quis fazer futebol na escola, eu escolhi fazer beisebol e futebol americano. Então, teve a temporada de beisebol, eu joguei, teve a temporada de futebol americano, eu joguei. Tem um capítulo super importante que eu levo para a vida, que é, eu tive uma sorte de ter um time bom junto comigo jogando. E esse time bom, quando eu comecei a jogar futebol americano, eles foram indo, evoluindo, chegando no campeonato de uma forma tão boa que nós fomos para o estadual, representar o estadual de Ohio, né? Legal. E lá no estadual a gente chegou na semifinal. Então, assim, tem aquelas coisas de americano de que é importante, a gente vê na escola os nomes das pessoas, o meu nome tá lá na escola para sempre. Que legal. Então isso foi Eles fazem esse reconhecimento. Né? Eles fazem. Então, foi o meu time, esse meu ano, foi o ano que chegou mais longe na história da cidade. Tanto antes, quanto depois. Depois de 20 anos, ninguém fez mais esse feito. Então, até uma história legal para compartilhar, inclusive desse adendo do intercâmbio. Voltei pro Brasil, a vida foi para lá, né, depois do intercâmbio. Só que, ano retrasado, eu completei esses 20 anos de história e uma menina que era cheerleader me mandou uma mensagem no Facebook falando, Bruno, olha, nós vamos ter uma comemoração dos 20 anos do feito que nós fizemos. Eu imagino que você não vai conseguir vir para cá, você está no Brasil aí e tudo mais, então, mas só para saber que você vai ver fotos, você vai ver notícias de que a gente se reuniu. Aquelas coisas americanas de se reunir depois de alguma coisa. E eu olhei lá, passagem aérea, estava em cima da hora, e essas coisas da sorte também. Em cima da hora pode ser caro, mas pode ser barato. Pode ser barato. E tava barato. Eu falei, quer saber? Eu vou. Eu olhei pra minha esposa, falei assim, Rebeca, puta, vai ter esse negócio assim, assim, assado, sabe dessa história que eu vivi?
Eu tenho um filho, o Theo, que é fanático por esporte. Eu já introduzi futebol americano para ele. Ele tá louco para assistir NFL. Que vai legal. acontecer esse ano. Então, e ele foi junto comigo. Falei, olha, falei assim, como vai ser um negócio, uma comemoração simples, não dá para ir. Eu tenho 2 filhos, né? Não dá para ir em 4 pessoas para lá, né? Mas deixa eu levar o Theo comigo. Então, Que é o mais velho. E ele curtiu pra caramba, porque para mim foi um orgulho falar, filho, tá vendo esse nome na lousa aqui? Esse nome na escola, né? Tem um nome no meu no estádio e tem um nome meu na escola, com mais outros dezenas de outros jogadores. Mas tá lá, meu nominho. E aí eu falei, olha, ó, o papai aqui, ó. Então, Que legal. teve essa história Que idade- legal. Que idade tem o Theo? O Theo tá com 8 anos. 8? 8. Então, Legal. para ele foi muito especial. Idade Ele boa. tinha 6 anos. Ele viu um pouco, eu contei um pouco para ele sobre a cultura americana também para esporte. Eu acho que aqui nos Estados Unidos eu aprendi com o intercâmbio também o quanto eles levam a sério, né, a dedicação. Né? Então, eu lembro que quando eu estava no Brasil ainda, eu comentava com meu pai, eu falava assim, olha, eu não consigo entender por que os Estados Unidos ganha todas as medalhas nas Olimpíadas. Se o Brasil é grande em território, é grande em população, o que passa, né? Por quê? Né? E meu pai, eu lembro que ele falou uma coisa que ele falou assim, olha, Bruno, eles têm infraestrutura, né? A gente não tem. Esse é um dos grandes problemas. E quando eu cheguei lá em Hicksville, eu treinava num salãozinho que era uma academia muito pior que qualquer uma de Itu, né? Do meu interior de São Paulo. E uma coisa interessante que era o seguinte, lembra quando o moleque faz futebol lá no Brasil, ele treina o quê? 2 vezes por semana, certo? Era uma segunda, uma quarta, uma terça e uma quinta. Lá, eu treinava 6 horas todos os dias. Uau. Então, e não tinha... Você tinha que ter nota boa e você tinha que treinar todos os dias. E eu me lembro de jogar embaixo de chuva, eu me lembro de jogar embaixo de neve, eu me lembro um dia tava frio pra caramba, eu olhar pra janela assim, tudo branquinho, falar, vai ter treino hoje? E o cara, vai, por que não? Então... O americano é assim, então, né? Eu não sabia que o povo, eu não acompanho muito, mas eu não sabia que jogava na neve. Jogam? Hoje eu tava na academia, aí estavam lá o Patriots lá e jogando com não sei quem. Mas abaixo tinha 2 dedos de neve no estádio e uns de camiseta jogando de camiseta. Tá doido. E assim, ó, e nos treinos, imagina você pegar aquele contato humano de porrada, choque, dava choque na mão. Dava choque na mão. Eu lembro que teve uma fase, nesse meu treino, foram 3 meses de campeonato. Eu pedi pra desistir. Eu falei, teve um dia que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô me machucando. Eu nunca mais vou ser jogador profissional de futebol americano, não almejo isso pra minha vida. Eu tô me ralando aqui, chegando tarde e tenho ainda que fazer lição de casa, tenho que estudar pra prova no dia seguinte. O que eu tô fazendo aqui? E aí, quando eu falei que eu ia desistir pra minha família americana, eles falaram, nem a pau. Nem a pau. Eu falei assim, você tá participando de um time que vocês vão ficar pra história. Você tá contribuindo com esse papel. Eu falei assim, mas cara, ele falou assim, a gente acredita que você vai entrar na história dessa cidade. Então a gente não vai te deixar desistir. Então, Uau. esse foi um pouco acho que da resiliência americana que eu levo pra vida. Que bacana. E você nunca mais teve contato com essa família? Então, tive. Olha só que legal. Então, esse foi outro fruto positivo do intercâmbio. Eu voltei pro Brasil, deu 2 anos, eles foram passar um Natal com a gente. Que legal. E eles já foram pro Brasil 5 vezes. Quando eu casei, eles foram pro meu casamento. Que legal. Eu tenho uma irmã americana, né, dessa família. Eu fui pro casamento deles, eu fui pro nascimento da primeira filha. Que legal. Eu tô nos Estados Unidos há pouco tempo, mas eles já vieram me visitar aqui em Orlando. Que massa. Muito bacana. Que Criou- conexão, hein? Criou um laço de família mesmo. Bacana. E quando você voltou para o Brasil, você era muito jovem, né? Quando você veio, fez essa temporada aqui e voltou. Como que você começou a empreender no Brasil? Como que foi essa trajetória lá? Tá. Bom, quando eu voltei, eu comecei a faculdade e fui estudar marketing na faculdade. E tu ainda? Não, em São Paulo. Ah, em São Aí Paulo, eu tinha acabado de voltar para o Brasil e de Itu, vestibular, faculdade, fui para São Paulo. Só antes de entrar nessa história, deixa eu só fazer um comentário. Uma vez eu tava aqui com as minhas ideias, né? Eu até cheguei a anotar alguma coisa nesse sentido. Aí a gente tava falando, por que o americano ganha tantas medalhas nas Olimpíadas, em qualquer tipo de disputa, né? Aí a gente, uma vez eu parei para pensar, os Estados Unidos investem muito nas pessoas. Então, assim, não é que os Estados Unidos investem mais porque ganham muito. Eles ganham muito porque recebem.
investem mais. Sim. Né? Então não adianta comparar 2 treinos por semana com 6 treinos por semana. Exato. É verdade. Não adianta comparar um treino de 2 uma dois hora, 2 treinos horas. de 2 horas com 6 treinos de 6 horas. Exato. Tipo assim, não Exato. tem como comparar. Você trouxe tudo. Eu acho que faltou eu estar comentando sobre isso. Acho que esse aí É o eu segredo, percebi, é o aí segredo. eu percebi que não era só infraestrutura. Os caras treinam pra caramba. Pega o Phelps, né, o maior medalhista aqui dos Estados Unidos. Sim, O cara nada de sábado e domingo e nada bastante, né? Então, não desmerecendo os nossos nadadores, né? Mas que também nadam pra caramba, mas tudo aqui é feito com muita intensidade. É claro que tá aí a infraestrutura, o investimento ajuda para que eles tenham o conforto de falar assim, eu só preciso nadar, coisa que às vezes o brasileiro não tem, né? Mas poxa, acho que isso já nasce já com uma raiz importante, porque na escola você não tem essa preocupação. Ninguém está preocupado ali em ganhar dinheiro, está preocupado em fazer um belo de um é exercício. isso aí, é isso aí. Era só essa a parte que eu queria fazer. Voltamos lá para o teu retorno a São Paulo. Tá. Certo, São Paulo. Então, fui para São Paulo, estudei marketing na faculdade, eu comecei a trabalhar na Editora Abril. Então, esse foi a primeira jornada de trabalho. Eu comecei na Editora Abril e eu cuidava de só uma hack, porque as coisas vão se conectando. Eu cuidava das revistas licenciadas do núcleo infantil. Então, quando eu fui trabalhar na Editora Abril, eu lembro a primeira entrevista minha foi assim, jogaram um monte de revista da Princesa, de quadrinhos, e falaram assim, ó, Bruno, a posição que a gente está procurando uma pessoa para ser contratada é essa aqui. Você tem interesse? E, cara, imagina, um cara de 19, 20 anos, a minha referência era completamente outra de Editora Abril, eram outras revistas, né? Revista de esporte, revista de negócios, então ter um olhar para o núcleo infantil era algo novo. Só que ali foi uma escola de aprendizado, uma escola onde eu decidi, inclusive, não ir para a faculdade em alguns momentos, porque eu estava aprendendo mais no trabalho Uau. com um chefe, que era um chefe, para mim, exemplo de trazer conhecimento, provocar. Eu era resiliente o suficiente para não sair da geração mimimi, né? Então, o cara me dava trabalho, falou, quer saber? Eu vou ficar até 10 da noite aqui, mas eu vou entregar isso aqui que ele me pediu pro dia seguinte, né? Não sei, eu não vejo muito hoje a Isso acontecer. moçada, né, Exato. agir dessa forma. Mas era uma coisa que, para mim, era um baita de um combustível, né? E lá eu aprendi algumas coisas bem legais de revistas licenciadas. Então, tudo que era de Disney, tudo que era de DreamWorks, Harry Potter, passava sob o meu guarda-chuva com o meu time. E lá eu fiquei na Editora Abril por 5 anos. Da Editora Abril, eu saí para empreender no mundo cervejeiro, e aí no mundo cervejeiro com uma licença de marca. Então eu tinha aprendido um pouco sobre como cuidar de um licenciamento, como cuidar de royalty. A gente pagava royalty para Disney. Então quando a gente fazia uma revista, um quadrinho lá do Pato Donald, do Mickey, né? Então a gente fazia toda uma análise de rentabilidade para pagar royalty para essas operações. Lá eu aprendi um outro marketing, inclusive. Quando eu era jovem, tinha entrado lá na Editora Abril, eu achava que eu ia ser o cara criativo, o marketing meio Washington Oliveto, de pensar como que eu ia fazer uma propaganda, uma campanha para vender as revistas, e não tinha nada disso. Me abriram um Excel e era análise de rentabilidade de quanto assim, ó, precisamos imprimir aqui 200 mil impressões desse gibi, ou dessa revista aqui de pintar. Vai ter brinde, não vai ter brinde? Se tiver brinde, qual que é a nossa estimativa de venda? Se não tiver brinde, qual que é a estimativa de venda? Se tiver um adesivo falando que tem uma promoção aqui, que vamos mexer um pouco no preço, o que muda isso na operação rentável? Quais são as bancas que vendem mais? Quais são as bancas que vendem menos? Então, toda essa análise era uma gasolina para mim de assim, coisas que eu fui para o mundo do marketing porque eu não gostava de matemática. E de repente meu primeiro trabalho era estatística e era número, e eu tava me vendo matando aula porque eu tava gostando do que eu tava fazendo. Então, Vê, né? esse foi a Destino primeira prega raiz. umas peças aí, né? Essa foi a primeira raiz do marketing com números. Da Editora Abril, eu dividi apartamento em São Paulo com um amigo. Esse amigo estava falando sobre uma marca licenciada que eles estavam trazendo e me chamaram para conversar, para analisar, para ajudá-los no planejamento de tudo, de marketing, de estratégia, de como que cuida de uma marca licenciada. E a gente acabou levando uma cerveja para o Brasil chamada Duff.
essa cerveja foi um barulho no Brasil. Então, a Duff dos Simpsons. Né? legal. Então, eu e mais 5 sócios, a gente iniciou esse processo, foi um estardalhaço, a gente fez uma bela de uma estratégia de assessoria de imprensa, né? O PR foi impecável, e aí cada revista, cada portal de notícia estava toda semana divulgando. Ali a gente iniciou outra estratégia também, além de trazer o empreendedorismo, foi trabalhar com o CRM. Então eu lembro que a gente fazia uma estratégia que era o seguinte: a gente lidava muito com dono de bar. Dono de bar não sabe fazer gestão. Então a gente controlava a gestão por ele. A gente sabia assim, ó, esse bar aqui, ele pede sempre 2 caixas por semana. Esse bar aqui sempre pede 4 caixas por semana. Então quando a gente entrava numa reunião comercial de segunda-feira para avaliar os números da semana anterior, a gente falava um pouco sobre a estratégia de vendas, como que a gente podia crescer mais, como que a gente podia faturar mais, e entrava um viés junto com o nosso sócio comercial, falava assim, olha, cara, liga para esses bares aqui, ó, porque eles devem estar acabando com cerveja. Porque esse cara aqui sempre pede 2 aqui e tá acabando. E a gente criava sempre uma marra de criar mais ações ali para que ele pedisse mais. Então, teve uma estratégia bem legal amarrada também a um CRM, onde a gente conseguia ter previsibilidade do crescimento da nossa operação. Né? Então, e aí essa é a minha história no mundo cervejeiro. A gente aprendeu pra caramba, a gente não era cervejeiro, então a gente teve que ir numa cervejaria. A gente fechou com uma cervejaria em Santa Catarina, que fica em Forquilinha. Forquilinha. Daí viajamos para lá, visitamos várias cervejarias, na verdade, antes dessa, né? Até conhecer uma que a gente se conectasse com o mestre cervejeiro, com o processo fabril, com o dono da cervejaria, que ia ajudar a gente nessa produção. Legal. E esse projeto foi super bacana, porque o mundo cervejeiro é apaixonante. Então, eu que gosto de cerveja, isso foi unir o útil ao agradável. Então, sai do núcleo infantil, né? Uau. Entra para o mundo cervejeiro, mas licenças, né? Cuidar de marcas. Né? Então, esse foi um pouco do nosso contexto. E essa operação ela se encerrou em 2014. Ela durou por 2 anos, 2 anos e meio. Ela começou em 2012, ela aconteceu até 2014. A gente fechou a operação com a própria Fox. A Fox, de repente, tinha um diretor que não queria mais ter ela no mercado. E aí a gente teve que fazer uma negociação de compra de estoque, compra de material futuro. Então, foi uma negociação ali porque não tinha muito para onde andar. Eles não queriam mais a cerveja no mundo todo, só no Parque da Universal. Se vocês olharem hoje, ela só está no Parque da Universal. Ah, é? E Não sabia. então esse foi um cenário que a gente viveu, né, de desafio. Mas depois dessa operação fechada ali, negociada com eles, eu voltei para o interior de São Paulo. E aí que a minha história entra no mundo da tecnologia. E aí, Tudo a ver, né? Revista e tal. Não, mas é que no fim das contas uma coisa vai Puxa linkando outra, a né? outra e sempre o que você usa num lugar, você pode... Transferir o conhecimento, né? Não tem como. A gente vai enriquecendo, né? Em capacidade, em conhecimento. E tem coisas que são muito parecidas, que são aplicáveis. Sim. Né? Então, e foi um pouco disso daí da minha história na tecnologia. Eu tinha uma empresa em Itu, de tecnologia, desenvolve um produto chamado ERP, é um software de gestão. Então, gestão financeira, contábil. Você falou que você tem amigos de construção. Essa empresa ela é líder em software para construção. Então, as principais construtoras do Brasil que precisam hoje fazer um planejamento de montar um prédio, seja vertical, seja horizontal, ele pode ter usar nosso sistema para fazer controle de gestão de custo, de planejamento futuro, gestão de moradores. Então, tem uma Material, série, tudo. material, então, tem uma série de controles dentro desse software. E construção é só um setor. Essa empresa também lidava com indústria, lidava com agronegócio. Então, era uma empresa da minha cidade. Legal. Eu sentei na cadeira de marketing ali e lá eu ajudei uma empresa que era uma empresa que já tinha mais de 20 anos, mas que não fazia marketing. Então, os sócios dessa empresa, os fundadores, eles eram desenvolvedores, eles sabiam programar um bom produto que ajudasse as construtoras a fazerem o melhor trabalho, um agronegócio a fazer um melhor trabalho de gestão, mas eles não contavam isso para fora. Sim. E aí que eu cheguei estruturando toda uma estratégia que saía um pouco do viés que eles faziam só endomarketing. Eu falei assim, olha, além do endomarketing, vamos fazer algumas estratégias aqui, estratégias de tráfego pago, vamos fazer uma estratégia de montar um time de prospecção, quando pouco se sabia o que era um SDR, o que era uma pessoa que prospectava,
montei todo o processo de playbook, de como que um SDR fala, como que ele conduz uma abordagem comercial, como que ele pode ser questionado, porque nosso público-alvo nesse caso eram diretores de empresa e CFO. Né? Então eu tinha que dar arma para esse time conseguir falar de igual para igual com o CFO, conseguir falar de igual para igual com o diretor, com o CEO da empresa. Né? Então eles tinham que saber um pouquinho sobre gestão financeira, eles tinham que saber um pouquinho sobre gestão da operação como um todo de uma empresa, como um CEO está olhando e se preocupando. Então, esse era um pouco dos desafios que foi acontecendo na Mega. Mega é o nome da empresa. Isso. Ela foi adquirida por uma outra empresa de tecnologia que fica em Blumenau, né, chama Senior Sistemas. Ah, que legal. E esse foi o meu capítulo no mundo da tecnologia. Quando ela foi adquirida, eu fui convidado para ser o head de marketing da Senior. A Senior é uma empresa já bem grande, bem estruturada no Brasil. Tem 12 mil clientes, está no Brasil todo, já é uma empresa bilionária. Então, ela atua em vários segmentos? Diversos nichos. E ela tem vários produtos. Ela tem mais de 50 produtos diferentes. Desde do RP, que é o que a Mega fazia, até software de WMS, TMS para logística, então, que é a gestão de armazenagem, gestão de transporte. Então, ela tem vários clientes no mundo da logística. A Amazon, por exemplo, no Brasil é cliente dela. Então, Legal. tem software para RH. Então, uma empresa que hoje tem funcionários e tem uma série de coisas para tratar, desde folha de pagamento até gestão de ponto, recrutamento e seleção, quando está contratando pessoas e tem que administrar como que está sendo esse processo de recrutamento, cargos e salários, enfim, Tudo na base do sistema, né? tudo na base da tecnologia. Processo, sistema, tecnologia, tudo junto, né? Eu lembro daí, voltando para Abril, eu lembro que o meu chefe, ele me ensinou ele falou assim, Bruno, para uma empresa ter sucesso, ela precisa de 2 P's, pessoas e processos. Né? Sim. Pessoas são fundamentais, mesmo hoje, e mesmo eu que estou fazendo automação, que uso a tecnologia a meu favor, a tecnologia é o meio, ela não é o fim. Sim. Né? Não adianta nada a gente ter tecnologia e a gente não saber usar. As pessoas não saberem usar, ou a gente não ter processo. Sim, Então, faz sentido. esses 2 P's são fundamentais para qualquer coisa. E a gente vê muitas pessoas hoje, muitos empresários, né? A gente fala muito para empresários aqui no OnCast. Muitos empresários aqui de Orlando, né? Que é com quem a gente se conecta, comunica. enfim, e que implementam isso porque esse tipo de tecnologia de CRM agora que está sendo usado pelas pequenas e médias empresas, né? E IA, enfim, várias ferramentas. Coloca, mas depois não sabe usar, não tem um processo e a pessoa fica perdida, né? E como que você vê o futuro dos negócios, né? A gente sabe que não tem para onde fugir, todas as empresas, mesmo as menores empresas, em algum ponto elas precisam abrir essa consciência, né? Ter essa consciência de que é muito mais interessante você ter alguma ferramenta e começar a usar, porque você acaba ficando para trás, acaba que o mercado ele está vindo com essa proposta de tecnológica, trazendo as IAs, as facilidades, e como que você vê isso, esse futuro, e também a questão dessas pessoas, porque pessoas que têm 30 a menos têm muito mais facilidade de lidar com qualquer tipo de novidade do que quem é 30 mais 40, 50, 60, então, porque eu falo por nós, né? Nós somos de uma geração que é mais conservadora, mais tradicional, não está tão acostumada com esse tipo de tecnologia. E como que pode ser feito essa implementação? Transição, Exatamente. Um tipo de ideia para essa. Eu acho que ela parte do processo dos 2 P's. Tá? Então, pessoas e processos, ela precisa estar bem alinhado, porque se você tem um processo torto, a tecnologia vai continuar sendo torta, né? Então, tem uma frase aqui nos Estados Unidos que a gente está usando muito agora para inteligência artificial, para o ChatGPT, que chama shit in, shit out. Você pediu merda, vai sair merda. Sim. Né? Então, não sabe como pedir no ChatGPT, o ChatGPT não sabe o que vai te entregar, ele vai tentar te entregar alguma coisa, mas significa conforme o teu pedido. Mas não significa que esse prompt é o ideal. Sim. Poxa, eu acho que a tecnologia ela vem para isso também, né, no processo da empresa. Então, as pessoas precisam estar atualizadas, as pessoas precisam estar abertas ao novo, né? E assim, quando eu digo atualizada, não é ir atrás de vários cursos e tudo mais, é o fato de estar aberto à nova ideia, entender que dá para melhorar, que dá para otimizar, dá para fazer melhor.
e acho que colocando o processo, ou revisando o processo que está por trás de toda essa operação, acho que isso aí é o caminho fundamental, né? Acho que é o caminho inicial de tudo. E aí a tecnologia você vai amarrando as pontas porque ela traz o boom e a eficiência que a gente espera, né? Então, poxa, tenho vários exemplos. Essa semana passada eu estava conversando com uma pessoa que estava falando para mim, Bruno, o meu controle comercial de visita é tudo no caderninho e eu não deixo passar nada. Será? Será? Eu questiono, né? Então, a gente no dia a dia é tão corrida, é tão frenético, né? Sim. Então, ter a organização de quem você conversou, qual que é está quente essa conversa, não está quente, vai dar alguma coisa, não vai dar, qual que é a categoria, né? Eu até comentei com ele, falei assim, você tem ideia de quantas vendas você faz por mês ou por ano? Aí ele não tinha essa ideia, porque estava no caderninho. Se tivesse no CRM, ele poderia falar assim, ó, eu faço 100 vendas todo ano. Daí eu tenho uma próxima pergunta para fazer. Beleza, dessas 100 vendas do ano, qual que é a sazonalidade de mês? Você vai ter lá no CRM. Outra Sim. pergunta, é venda na base ou é venda nova? Né? 90% é venda nova. Pô, que legal, você está deixando de ganhar dinheiro na base. A venda na base é a mais fácil de fazer, você já criou um relacionamento. A pessoa já confia em você. Você só tem 10% nessa mesa, faz mais. Se o cara é o contrário, eu faço 90% de venda na base. Cara, você não está crescendo, você precisa fazer venda nova. Sim. Né? Então, ele abre uma luz de tantas coisas. Da onde está vindo a origem das oportunidades? Está vindo dos eventos que você tem participado? Está vindo do teu marketing de tráfego pago? Está vindo da tua rede social de forma orgânica? Né? Então, e essa pizza de saber onde está vindo o resultado te ajuda a aprimorar melhor. Pô, não está vindo nada da rede social, apesar de eu fazer um puta de um trabalho intenso. Será que tem alguma estratégia que você pode mudar? Sim. Será que tem Você consegue ter um mapa, né? Um mapa da tua empresa, do que está acontecendo ali. E isso faz toda a diferença do que ter num caderno ou no caderno mental, né? Exato. Pô, relacionamento, né? O próprio CRM. A palavra do CRM é Customer Relationship Management, ou seja, sua relação, seu relacionamento com o teu cliente. Né? Então, no caderninho ele não dispara e-mail nenhum. Com o CRM automatizado e integrado, por isso que pensar no processo. A ferramenta está lá. Mas se a pessoa não pensar no processo, pô, dá para mandar e-mail marketing para essa pessoa? Dá para mandar uma mensagem de que amanhã nós temos reunião? Dá para mandar uma mensagem que você agradece 1000 pela reunião feita? Dá para fazer tudo isso. É só criar um processo, né? Então, acho que essa é a beleza da... Continua que tá bom. Continua que a gente precisa aprender. Aprender mais. Então é isso, eu acho que o aprendizado que eu fui trazendo aqui de tecnologia veio nesse mundo e aí minha vinda para cá. Né? Acho que aí saí da empresa de tecnologia lá de Blumenau, da Sênior, né? Pô, não quis mais ir para o Oktoberfest. Eu ia para o Oktober, eu arranjava desculpa todo ano para estar lá. A minha base era São Paulo. Sim. A minha base era São Paulo. E deu sorte, porque eu tinha acabado de ter um filho, eu não queria me mudar para Blumenau, e veio a pandemia. E aí na pandemia, tô falando a sorte, passamos momentos bem drásticos, todo mundo, todo ser humano, mas na pandemia a gente aprendeu a trabalhar no home office, né? E aí o que estavam tentando forçar para eu ir para lá, agora não precisava mais. E aí em outubro. E a gente se adaptou. Outubro é o mês que eu preciso trabalhar fisicamente, estar fisicamente. Só para vocês entenderem, em outubro tem Oktoberfest, né? Em Blumenau acho que é a maior do Brasil, né? A Oktoberfest é a maior da América Latina, Ela é a maior Oktoberfest do mundo depois da de Munique, na Alemanha. É uma grande festa. E você gosta de cerveja, de chopp, então imagina, né? Em casa, eu já ia como Duff, depois eu fui depois como tecnologia. Uau, que bacana, que bacana. E como que foi essa decisão de vir para os Estados Unidos? A tua família já conhecia, a tua esposa já conhecia os Estados Unidos? Tu comentou que antes de vir para cá, tu já tinha a cidadania italiana, né? Isso. Scaravelli. Scaravelli. Onde que vem esse nome? Bruno Bazzarin Scaravelli. É um sobrenome bonito, hein? Scaravelli. Bazzarin Scaravelli. Acho que é 100% italiano. Não foi difícil de pegar essa cidadania, né? Lélia, a história foi bem essa. Então, eu devo à minha esposa. Então, por eu já ter tido a experiência internacional, eu não almejava vir para os Estados Unidos. Né? Então, eu não almejava, na verdade, ter uma experiência internacional de novo. E eu me lembro que a minha esposa chegou um dia para mim e falou, olha, eu tenho um sonho de ir para um outro país, aprender um outro idioma, proporcionar para os nossos filhos algo melhor, né? E então era alguma coisa que estava na mente dela. A gente está aqui hoje
graças a ela. Né? A minha retórica para ela, a minha devolutiva, depois que ela veio com esse sonho, eu falei para ela, nós temos alguns desafios. O primeiro desafio, a gente acabou de construir uma casa. Era a nossa casa dos sonhos, no interiorzinho, tranquila. A cidade de Itu é uma cidade boa para se morar. Voltou para Itu, então. A nossa cidade é uma cidade boa para se morar, então é uma cidade tranquila, é uma cidade que se você parar o carro com a chave no contato, não vai te acontecer nada, tá? Ninguém vai levar teu carro. Se você anda com o relógio para fora com o vidro aberto, ninguém vai te assaltar. Então é uma cidade muito boa. Né? Então, questão de segurança não era um problema para nós ali na cidade que a gente morava, mas assim, ela queria ali uma experiência melhor para eles num contexto geral. Sim, né? sim. Né? De ideal. Pensando em futuro, né, dos filhos também. Ideal, entre várias outras coisas, eu comentei, olha, temos uma casa. Se a gente conseguir vender essa casa, já é um meio do caminho. Veio a pandemia, todo mundo de São Paulo queria vir para o interior. Ninguém aguentava mais abrir a janela e ver concreto, ver prédio. Né? Eles queriam ter um espaço verde, ter uma piscina. Valorizou interior. E aí, assim, batiam... a casa não estava à venda. Batiam todo dia na minha casa lá. Tá venda, tá venda. Eu falei, tá, vamos ver qual é que é. E aconteceu a venda. Aí veio um outro desafio que eu passei para ela. Eu falei assim, olha, eu não faço a menor ideia como entrar nos Estados Unidos de forma legal, sem ser turista. Eu não vou, em hipótese alguma, como turista para ficar. Né? Então, essa era uma posição minha para ela. Sim. E aí ela chegou um dia para mim e falou assim, não, tá bom. Deu 2 semanas, ela falou assim, ó, as crianças vão jantar com o vovô e com a vovó. Eu tenho uma reunião para fazer com você. Uau! E aí... Ferrou! Que reunião é essa? E a reunião era para ela apresentar 3 empresas que são especializadas em processo de documentação, né, para vir para cá. E a gente conversou com as 3, gostamos de uma, fechamos com eles, e demorou 3 anos esse processo, tá? Então, esse processo... não é tão rápido assim, né, gente? Então, quem quer vir já começa a se organizar aí. A gente ficou lá 3 anos esperando, e ela era bitolada ainda de ficar abrindo o Visa Bulletin. Todo dia, praticamente, toda semana ela abria e ficava chateada. Puta, não dou nada. Não dou nada na fila. Calma, uma hora vai acontecer, uma hora vai... E na verdade eu tava mais tranquilo, falei assim, ó, se tiver que acontecer, vai acontecer. Não bota suas fichas lá, né? Uhum. Então, vamos, a nossa vida tá no Brasil, as coisas acontecem aqui, a gente já deu o início e tudo que tá na nossa mão tá feito. O documento tá bonitinho, tá tudo lá, a história nossa tá contada, e deu certo, né? Então, que legal. E aí deu certo, nós viemos pra cá, mas tem essa história do italiano. Nessa época tu já tinha cidadania italiana? Já tinha. Então seria mais fácil migrar para a Europa, digamos assim, né? Então quando ela queria viver uma experiência diferente, eu falei, vamos para Itália? Eu sou italiano, né? Nossos filhos também são. Né? Então eu já consegui passar para os meus filhos. Conseguiu o passaporte para eles também? Tudo. E aí ela, olha, eu adoro Itália, nossa lua de mel foi na Itália. Italiani tutti buona gente. Buona gente. Assim, ela falou, mas Itália eu acho que é um lugar que me vejo passeando, né? Eu não me vejo morando lá. Né? Então, eu falei, olha, é o que dá hoje, ou vai atrás para qualquer outro país. Daí que ela comentou Estados Unidos e eu falei, ó, vai atrás da documentação. Né? Então, essa é um pouco da nossa história. Uau. Em relação à nossa vinda para cá. E agora já morando aqui, empreendendo aqui, como que você vê daqui para frente, para o futuro, com os teus filhos, que provavelmente já estão bem acostumados aqui, as crianças adoram, né? A gente se adapta fácil, né, com coisa boa. Eu sempre falo isso, como é fácil, a gente se acostuma muito rápido com o bom, né? Bom, depois tu volta... Estranha, né? Tá tudo muito fácil. Então, assim, a gente tá vivendo a lua de mel. Quanto então, tempo ainda? A gente tá completando 6 meses aqui 6 só, né? meses Então só. é pouco tempo. Bebê recém-nascido. Então, a gente tá numa região muito gostosa. Que né? é Lake Nona, né? Então, Lake Nona é um lugar muito bonito. É legal. Então, já tá desenvolvendo muito rápido. Então, acho que isso é uma vantagem. Tem uma estrutura fantástica, né? Em todos os aspectos. Então, teve isso. A criança se adaptam rápido, né? Então a gente estava preocupado com eles e o dia 1 da escola foi muito difícil. O dia 1 eles estavam empolgados até ir para a escola. Chegou. Voltaram da escola, não queriam mais ir, queriam voltar para o Brasil. Porque... São 2 filhos, que idade tem outro? O Theo tem 8. O Theo tem 8 e o Gael tem 5 anos. 5. São 2 pequenininhos. Pequenininho. E
e não sabem falar inglês direito ainda. Eles estudavam em escola bilíngue no Brasil, mas a gente percebeu que a escola bilíngue não dava o 10%, subsídio ali. É diferente, né, de você estar horas falando só inglês. E assim, passando 6 meses, agora a gente vê uma evolução, não falam ainda super bem, tá? Não estão falando ainda, se eu soltar na rua ali, vão falar o básico do básico, mas tá indo e se adaptaram e já criaram amigos. No condomínio que a gente mora tem bastante brasileiro, então já criaram os amigos estrangeiros e já criaram os amigos brasileiros. Legal. Né? A gente começou aqui uma operação nova, né? Então a minha vinda para cá foi uma vinda que eu vou empreender, né? Então eu estou trazendo um pouco do meu know-how em marketing e em tecnologia, e eu estou fazendo uma mistura boa aqui. Estou misturando inteligência artificial e automação. Então eu estou encontrando negócios que queiram automatizar, né, processos, né? Então que dê para automatizar processos usando inteligência artificial. Então tem alguns projetinhos legais aí que tá ajudando empresários com essa etapa. Muito bom. E aqui está se tornando meio que um polo tecnológico, né? Não se olhava tanto para a região de Orlando dessa forma. E a gente sabe que notícias, né, estão notícias aí. falando sobre isso, sobre como o olhar de outros estados dos Estados Unidos está focando aqui nessa região, especialmente de Orlando. Como que você vê isso para o futuro? Foi uma escolha, né? Então, já foi planejado. Quando a gente estava planejando na documentação em vir para os Estados Unidos, eu escolhi Illinois, eu escolhi Chicago. Então, por que escolhemos Chicago? Foi aquela decisão em cima da hora que tinha que passar uma informação para o cara no telefone do outro lado, mas tinha um viés. Eu amo Chicago. Então, como o meu intercâmbio estava em Ohio, novamente, mas a minha família era de Chicago. Então, a gente chegou a ir para Chicago várias vezes. É uma cidade linda. É uma cidade linda, é uma cidade super estruturada. Então, dos Estados Unidos, inclusive, eu sou mais fã de Chicago do que de Nova York, né, como cidadão. E então tinha isso. A gente queria viver as 4 estações. Eu queria viver quando é verão, mas quando é frio, é frio. Sim. Esse era um desejo meu de brasileiro, que a gente queria estar no Natal de neve de filmes americanos, né? Sim. E isso foi maturando com 3 anos de documentação e a gente foi mudando de ideia, né? E a gente falou assim, olha, quer saber? Vamos para a Flórida que é mais quentinho, vamos para a Flórida que está mais perto. Novamente, Itu tem Viracopos, aqui tem MCO, né? Então, Viracopos, MCO, tá rapidinho, se acontecer alguma coisa, não tem lá, só, em Chicago tem 3 eixos para pegar de avião, então... Aqui você pega o voo de noite e de manhã cedinho tá lá. Então é bem isso mesmo. Eu comento isso. Até semana passada eu estava conversando com uns amigos, né, que são lá da Bahia, de Brasília, e nós ficamos um bom tempo em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Tá. Aí o pessoal pergunta sempre, que distância que é? O nosso aeroporto de referência era Brasília. De Brasília a Luiz Eduardo dá umas 8 horas aproximadamente. É o mesmo tempo de voo daqui até o Brasil. Qual que é a distância? A distância de Orlando, Brasília, é a mesma distância de Brasília e Luiz Eduardo Magalhães, 8 horas. É por tempo, né? Pronto. Isso aí. 8 horas. E a tecnologia, ela foi escolhida a dedo como Lake Nona, tá, Lely? Então, Lake Nona está, de fato, se desenvolvendo como uma cidade tecnológica, já é conhecida como uma health tech. Então, tem belos hospitais lá. O Nemours, que é Nemours, né? é uma referência não só no hospital infantil, mas o hospital oncológico, né? Então assim, tudo de primeira. Eu fui lá no Nemours já dar uma olhada, conhecer. Ele é referência em todos os Estados Unidos, né? Isso. Então, na saúde, o Lake Nona já tem a sua bandeirinha como uma referência no mercado americano. E eu lembro que assim, a Lake Nona, ela tá de fato se esforçando muito para trazer outras empresas. A Siemens está vindo com uma impressão forte, vai abrir 2.000 vagas de emprego lá em Lake Nona. Olha só, que então, a Amazon estava testando entrega de drones lá em Lake Nona. Então, um dos testes de drone, o drone que estava fazendo entrega, a Amazon estava testando lá na cidade. Então, ela tem um viés. Se você for na cidade, no centrinho da downtown de Lake Nona, o estacionamento gratuito, ele tem toda uma parede com 01, 01, 0001, é tudo binário.
É código binário, ou seja, já tem o viés de que é uma cidade tech, né? Lá tem o BIP, Legal. que são os carros autônomos. Então, tem uns ônibusinhos autônomos que vão do ponto A, B, C e D. Então, foi escolhido a dedo de fato ali. Falou assim, essa cidade aqui é a cidade que está olhando para a tecnologia, então respira isso, eu acho que eu vou me encaixar lá. Que legal. Bacana. Muito Muito bom, bom. muito bom. E a gente ouve muitas notícias aí, né? Que esse crescimento da Flórida não é por acaso, né? Porque, por exemplo, a ideia de fazer uma segunda Las Vegas aqui, né, na região da International Drive, ela é quente, né? E essa outra parte lá de que Na verdade, não é uma ideia, é um projeto. É um projeto, né? Nesse projeto. É. Mas de fazer ele se alavancar agora, tipo assim, acelerar esse projeto. Porque eu ouço falar desde que nós chegamos aqui que essa ideia da International Drive ser aquele centro 24 horas em Orlando já não é de hoje, desde que começou, né? Mas agora, pelo que se tem notícia, eles vão acelerar esse processo. E com o aumento da tecnologia, com muitas tecnologias chegando muito rápido, com certeza isso vai ser um... E também, Legal. também tem muitas notícias de aqui ser um novo Vale do Silício, né? Exato. Essa nossa região aqui, né? Tem tudo para ser, né? Em relação à tecnologia. Então, não vai ficar somente lá no lado oeste, vem aqui pro leste também. E a Flórida, tem gente que ama, tem gente que odeia, né? O DeSantis. Então, ele como o governador do estado, ele tem as suas medidas bem radicais, acho mais radical do que o próprio Trump, mas ele tem uma visão de negócio. Né? Então, ele estava querendo que os negócios se acelerem, estava com uma temática ali de baixar alguns impostos, então, tudo isso aí ele está olhando de uma forma para o negócio, que é o que os estados democratas não estão olhando muito, né? Então, se você olhar, a maioria dos estados democratas no país, eles não estão numa operação financeira tão favorável quanto a própria Flórida, que é republicana. Isso é importante. Acho que a cultura também do próprio estado, ela motiva e ela incentiva esse crescimento que a Flórida está tendo. Com certeza. E isso é uma questão importante para quem quer vir empreender aqui nos Estados Unidos. Buscar ter esse entendimento, ter esse conhecimento, essas informações que são importantes, porque você trabalha com... você vem investir num lugar. Você tem que saber como que esse lugar está economicamente. Né? Não é só porque ali é bonito, porque lá é não sei o quê, porque tem toda uma questão que pode te ajudar, tem toda uma questão que pode te ajudar na sua logística, né? Como a gente fala aqui, que é fácil pegar um voo e ir para o Brasil, voltar, enfim, e também pela questão de realmente empreender de uma forma sustentável, né? Até porque essa região aqui, pelo que a gente sempre ouve falar, no passado, ainda é para muitas pessoas, né? Vou me aposentar, vou para a Flórida. Exato. Hoje em dia não. Não é mais assim. Eu vou montar uma empresa, eu vou tirar minha empresa, sei lá, da Califórnia ou de algum outro estado, eu vou montar na Flórida, porque o incentivo para que se abram novas empresas, tecnologia, enfim, de vários setores, é muito grande, né? Tanto incentivo em relação a impostos, como mão de obra, localização, vai estar crescendo muito. A parte imobiliária que acaba, não vou dizer se apossando dessa... mas se beneficiando também com essa estrutura que está vindo para cá, né? Mas até o próprio aposentado que está vindo para cá, ele ajuda a movimentar o dinheiro, né? Sim, com certeza. Então, esse incentivo que o governo dá para os aposentados, além de, eu acho que o clima, cara, a pessoa está procurando um clima mais favorável, mas além disso, saber que os impostos são diferenciados para ele, faz todo sentido ele vir para cá. E aí isso movimenta também a economia, né? Ele tem que comer em algum lugar. Ele tem que colocar um ar-condicionado, ele tem que ter manutenção na casa, então ele tem que comprar um local. Comprar um imóvel. Bruno, e agora falando para o empresário, para quem tem empresa aqui ou em qualquer lugar dos Estados Unidos ou do Brasil e que quer saber mais sobre o que você pode oferecer com a tua empresa, com os teus serviços dentro dessa área, fala um pouquinho para a gente, para as pessoas entenderem melhor o que é. Boa, Lélia, o marqueteiro... meia boca, né? Vem aqui, fala um monte de coisa, não fala nem do próprio produto, fala nem do próprio negócio, né? Nossa, agora é a hora de falar. O nome da empresa. Obrigado por ter puxado esse assunto. Agora é a hora da gente falar, porque a proposta é essa, né? Boa. As empresas que estão com a gente nas telas da OnTV, vêm aqui,
né, até o OneCast para compartilhar as histórias da pessoa por trás da empresa. Então, na OnTV a gente mostra as marcas e aqui no OneCast a gente mostra as pessoas e a história, né, por trás de cada marca. Fala um pouquinho pra gente. História e o que vem pela frente. Né? Exatamente. Ótimo. Então, legal. Então, em nome da empresa, Brantel.com é o meu site. Então, depois a gente vai deixar na na descrição. descrição Vocês colocam lá na Certinho. descrição. Exato. Ela é uma empresa que ela olha novamente para marketing com tecnologia, mas ela tem a pimenta ali de olhar para automação e AI. O que significa tudo isso, né, gente? Porque marketing é muito grande, né? E inteligência artificial também é muito vasto. Né? Então, eu tenho olhado para desafios que os empresários possuem e eu estou tentando resolver eles de maneira simplificada usando essas estratégias. Então, um exemplo de uma solução. Todo mundo precisa estar na rede social. A rede social não é dancinha do TikTok. Né? A rede social é uma forma de você se comunicar, de você se mostrar, se apresentar. Tem gente hoje que busca no TikTok, busca no Instagram antes de procurar no Google. Tá? Há um mês atrás, o Google pela primeira vez perdeu em volume, em buscas diárias, perdeu para o Instagram. Então, o modelo de busca, ele está mudando. Né? Tá indo para as redes sociais, agora ele perdeu um share ainda maior porque está indo para as inteligências artificial. Tenho certeza que vocês aqui devem estar... passa dia que às vezes não vai para o Google, você vai para IA, vai para o ChatGPT lá e procura lá o ChatGPT. Então, a forma de você divulgar o teu produto... Ela é necessária em vários veículos, em vários meios. Então, o que acontece? Quem não está na rede social precisa estar lá. E qual que é o desafio que eu entendo hoje? Ou tem que contratar pessoa, e às vezes é caro, né, esse investimento, ou tem pessoa, mas às vezes não consegue fazer na frequência que gostaria, ou a pessoa fala assim, não, eu mesmo faço, mas aí não sabe fazer ou não gosta de fazer. Né? Ou os dois. E aí o que eu consigo fazer? Eu tenho um robô que eu consigo mandar mensagem para você todo dia, na prioridade que você quiser. Pode ser 7 da manhã, todo dia, falar, oi Roger, oi Lely, aqui ó, baseado no teu tom de voz, eu faço um diagnóstico antes, baseado na tua comunicação, do jeito que você se comunica, fala assim, ó, oi, ó, aqui, enquanto você está tomando teu cafezinho, eu já criei aqui um artigo pro teu LinkedIn, pro teu Instagram, vê o que você acha aqui, ó. Já está com a identidade visual da tua empresa, eu consigo fazer de acordo com o branding da empresa, com uma cor, com uma fonte, com estilo, não é imagem gerada pelo ChatGPT, tá? Então é na identidade visual da empresa mesmo. E aí eu mando para você, gostou do que eu estou propondo para hoje? Gostei. Então posso postar? Pode. E aí eu já integro também com as redes sociais. Você não precisa nem perder tempo salvando a imagem, copiando, colando o texto. Ele já vai lá e posta nas redes sociais que quiser. Então se a empresa só comunica no Facebook, vai para o Facebook. Se ela comunica em todos, vai para todos. Então, instantâneo. Isso é automação. Isso é usando a automação baseada na inteligência artificial que construiu algo para você. Sim. Esse é um produto. Poxa, outro produto, vamos resolver uma dor real aqui. Tem um estudo da Lead Response Research. Esse estudo, eles avaliaram 50 milhões de atividades comerciais. E eles trouxeram uma contestação bem importante. Se a gente não liga para um lead que converte no nosso site em 5 minutos, a nossa chance de conversão cai em 8 vezes. E o porquê isso? Porque ele não é fiel a você, ele não é fiel a nós. Ele está procurando no Google, ele está procurando no ChatGPT, e aí entra aquela frase americana famosa também, winners take it all. Quem chega primeiro ganha. Né? Então quem vai chegar primeiro? Né? E aí, o que acontece? Se a gente é um empresário, pega um self-employee, um empresário autônomo aqui nos Estados Unidos, um cabeleireiro, um jardineiro, um pintor, um cara que faz serviço qualquer, por exemplo, ar-condicionado. Esse cara, às vezes, está trabalhando. Ele não consegue atender o telefone, ele não consegue ligar para o lead Não agora. consegue estar acompanhando, né? A gente está aqui agora, né, conversando. A gente não vai atender o telefone aqui agora. Então, o que acontece? A gente não vai retornar. Se a gente não tem uma pessoa fazendo isso, a gente não vai retornar. E, às vezes, até eu questiono se a pessoa que está lá fazendo isso, de fato, faz isso. Porque, às vezes, a gente demora para receber um retorno, recebe o retorno no primeiro dia, ou, às vezes, depois de 2, 3 horas. Né? Então, o que eu fiz também? Eu fiz uma automação que se a pessoa entra no teu site para falar contigo, preenche o formulário, uma inteligência artificial liga para você. Então, ela liga para você, ela conversa contigo, eu já criei um prompt que ela vai te fazer perguntas de qualificação,
né? Eu uso um framework em marketing chamado Bunch. Então, eu quero avaliar se na minha IA ela te pergunta, pô, você está com alguma verba disponível, você tem algum budget, né? Você é autoridade, você que decide esse assunto ou você não decide, né? Você é um tomador de decisão? Você está com necessidade, não está com necessidade? Ela vai fazendo algumas perguntas para te qualificar. E os leads qualificados, ela transita para uma outra estratégia que eu consigo integrar no teu calendário. Então, ela já vai e já olha, a Lely só pode ir amanhã às 4 horas da tarde. Você pode. E se você falar sim, lembra, a pessoa preencheu o formulário, ela vai fazer um double check, teu e-mail é esse, teu telefone é esse, posso marcar o invite? Posso, então convite enviado. Então, muito bacana. Tudo marcado. E se você, por exemplo, não for um lead qualificado, quanto tempo a gente perde com curioso também? Sim. Então, para salvar, economizar o tempo também do empresário com oportunidades que não façam sentido, a IA é muito elegante para olhar e falar assim, cara, olha, não é o momento, a gente não está atendendo você. E esse momento pode ser elegante com diversas qualificações. Por exemplo, um jardineiro, pode ser que a qualificação que ele me passe é o seguinte, Bruno, eu só atendo este raio aqui. Passou desse raio, eu não atendo mais. Então, a primeira pergunta que a IA pode fazer é, qual é o teu zip code? E se ele falar um zip code que não está no raio do jardineiro, a IA automaticamente fala assim, olha, desculpa, senhor, mas nós não estamos atendendo a tua região. Então assim, tem uma série de contextos que a gente pode fazer. Um cabeleireiro, pode ser que ela fale assim, você é homem ou mulher? Sei lá, tá? Só chutando aqui. Sim. Eu sou mulher. Desculpa, eu sou um cabeleireiro de homem, só tendo homem. Então, nem perdeu tempo. Sim. Não teve uma pessoa fazendo esse processo. E quando você quer agendar, tô vendo aqui, e o cara cortando o cabelo lá. Vai fazendo filtro quando enquanto... você quer agendar? Eu quero agendar para amanhã às 14 horas. Tem? Tem. E se fala assim, pô, não tenho, só em fevereiro. Estamos em 20 de janeiro, só em fevereiro. A inteligência é inteligente o suficiente para falar assim, deixa eu pular a agenda de janeiro, deixa eu ir para fevereiro. O horário mais próximo em fevereiro que eu tenho é dia 1 de fevereiro, às 9 da manhã. Então, e porra, agenda. Então, esse é um produto que a gente está trazendo aqui, onde eu estou olhando para resolver uma dor de processo, né? De a gente pensar num processo estruturado, de a gente automatizar uma estrutura que a gente consiga dar para o empresário mais ganho, né? De tempo, não é nem de dinheiro, né? Eu acho que assim, uma agenda qualificada vale dinheiro. Com certeza. Mas além disso é tempo para quando ele chegar no carro, né, e falar, vou para próxima pessoa aqui, próximo cliente, olhar, putz, tem 5 WhatsApp para responder. Ou for à noite ter que ficar, ao invés de ficar com os filhos, ao invés de ficar com a esposa, tá lá trabalhando à noite respondendo, essa automação resolveu o problema para ele. Otimiza o tempo e com certeza tem retorno. A probabilidade, né? Que falo que se em 5 minutos não responder. Isso. Isso é um gargalo bem grande das empresas, né? E aí, assim, aonde a gente olha para processo também. Essa a gente chama de inbound call, né? Que a pessoa está recebendo uma ligação de telefone de uma pessoa que está interessada e que entrou no teu site. E dá para fazer esse processo de automação também para o outbound call, que é as ligações de forma proativas. Então, novamente, a pessoa tem um sistema que não é o caderninho do cara, né? É um sistema que tem os leads vão tudo para o CRM. Poxa, tem. Aí eu consigo criar uma regra. Se não houve nenhuma atividade nesta conta em 3 meses, liga de volta. Liga de volta. E aí dá para até fazer o seguinte, ei fulano, tudo bem? 3 meses, eu posso criar uma IA que fala assim, 3 meses atrás a gente conversou, você me falou que teve problema A, B e C, porque ele tem tudo transcrito a conversa do passado. Você falou que teve problema A, B e C. Você continua com esse problema? Sim, fica tudo registrado, né? Se a pessoa fala assim, não, resolvi. Pô, legal, cara, torço por você, bacana. Então, tá tudo certo, tá feliz, tá satisfeito. E, cara, fecha a oportunidade, marca no CRM, fiz o retorno, acho que aqui não vai dar nada. Ou tem uma oportunidade ali que às vezes, imagina, de 100 oportunidades no teu CRM, que às vezes passaram e que são leads bons, mas que não converteram num momento passado, porque tem uma série de sine qua non, entrou feriado, veio família no final de ano, não era o momento de compra, deu uma dor de barriga na operação financeira da pessoa. Às vezes a IA, depois de 3 meses, quando falar com a pessoa, ele fala, puta, não fechei com ninguém ainda continuo com esse problema. Vamos marcar uma nova reunião? Aí, olha quantas possibilidades, né? Seja para ligação receptiva ou ligação proativa, né? Então esse é um exemplo. E outra coisa, acho que uma outra coisinha legal é o seguinte, além de fazer rede social, além de fazer a comunicação telefônica, tem uma outra que eu estou fazendo também, que é a criação de conteúdo. Então, contando uma rápida dor
da empresa que eu estava, a Senior Sistemas. A Senior é uma empresa grande, novamente, poxa, tinha 50 produtos diferentes. E eu, como head de marketing, eu tinha um problema. Toda semana eu estava devendo para alguém. Então eu tinha 50 chefes. E esses 50 chefes, eu tinha o chefe do produto A, o chefe do produto B. Toda semana a gente estava na reunião e algum chefe chegava para mim e falava assim, Bruno, você fez o artigo de blog para o meu produto, para o meu lançamento aqui? Bruno, você fez o site que eu estou precisando? Bruno, você fez o e-mail marketing para o lançamento desse produto? E, cara, construir conteúdo para 50 soluções era insano. Até para sênior, que eu tinha uma estrutura muito boa de marketing. Eu tinha investimento, não faltava dinheiro. A gente investia milhões em marketing. A gente tinha pessoas, eu tinha mais de 30 pessoas no meu time de marketing. Uau, Só que, 30 pessoas. só que é o seguinte, 30 pessoas, só que um olhava para evento, então já não olhava para conteúdo. Sim. Já não fazia e-mail marketing. Um olhava para estratégias ali de parcerias, um olhava para análise de mercado, análise competitiva. Então, de 30 pessoas, às vezes eu tinha 5 pessoas que escreviam um conteúdo. Era uma dor. E eu não conseguia atender todo mundo. O que a gente está fazendo agora? A gente está pegando e falando assim, olha, você quer falar sobre o quê? Qual que é o produto, qual que é o lançamento que você quer falar? E você às vezes preenche um formulário com 4 perguntinhas. Eu te pergunto qual é o teu produto, qual é o teu diferencial de mercado, que dor a gente está resolvendo e qual a palavra-chave fundamental que o Google tem que te reconhecer, que o Google tem que achar você. E depois de 5 minutos você preenche isso, eu mando para uma IA e usando as boas práticas de marketing, eu consigo fazer um bom e-mail marketing, né, um bom artigo de blog, uma boa landing page, um bom site, porque essas coisas são importantes também, né? Então, e aí quando a gente fala assim, poxa, o que é uma boa prática de marketing, Bruno? Poxa, eu sei como escrever um e-mail marketing. Um título tem que ter uma quantidade X de caracteres, né? O título pode começar com uma pergunta, para trazer ainda mais curiosidade. Um artigo de blog, a gente tem que ter um contexto do que é um subtítulo. Quando tem uma FAQ, né, que são aquelas perguntas frequentes, isso é importante. Por que é importante? Porque isso indexa no Google. Isso indexa no ChatGPT. Né? Então, quando alguém pergunta para o ChatGPT assim, ó, aonde eu acho um cabeleireiro aqui na região? Se você não tem conteúdo gerado na internet, a ChatGPT não vai te recomendar. Ou o Google não vai te recomendar. Então, a gente precisa gerar conteúdo... Porque eles pesquisam na A própria internet. gente precisa gerar conteúdo para estar parametrizado. Então, além daquela pessoa que eu comentei que não gosta de fazer rede social, ou que não quer fazer rede social, imagina, além de você ser empresário, você tem que escrever artigo de blog, você vai ter que escrever e-mail marketing, vai ter que escrever agora um site. Então, essa minha estratégia de IA, ela ajuda com conteúdo também para que seja automatizado para a tua operação. Fantástico. Muito Isso é bom muito isso, bom. né? Muito bom isso. E como que está sendo essa aceitação desses novos produtos ou novos serviços que tu tá? Porque como tu tá há pouco tempo aqui, tu ainda está fazendo esse desenvolvimento, digamos assim. Sim. Mas está conseguindo, digamos assim, conversar com empresários, tá legal assim a aceitação desse. Porque também não é só isso que a Brantel faz, né? Uhum. Esse é um dos... Isso. É um dos produtos, digamos assim. Eu ajudo com o marketing também, o marketing digital. Sim. Daí é mais, todo mundo, já tem mais pessoas fazendo, né? Sim, então sim, tem sim. o marketing ali de tráfego pago, tem ali a estratégia de CRM, Exato. né? De olhar para o processo do CRM. Olha, Roger, o público tem se tornado, ele tem sido receptivo. Que bom. Mas, assim, muito curioso e também questionador, né? Como que essa inteligência artificial pode ajudar aqui a agregar no meu negócio, mas todo mundo que eu apresento tem se surpreendido absurdamente com algo que, assim, tá trazendo uma disrupção para o mercado, né? E não tem volta isso, né, Bruno? Não tem volta, não tem volta. Eu costumo brincar, que é o seguinte, eu lembro de 2 disrupções que me causaram, assim, me tiraram sono. A primeira foi quando o Steve Jobs, em 2007, ele teve no palco apresentando o iPhone. Quando ele apresentou o iPhone e mostrou, isso aqui é um novo celular, você navega, você escuta música, eu falei, caramba, isso aqui vai mudar o mundo da telefonia, isso aqui vai mudar como as pessoas se comunicam, como que as pessoas usam. Então, esse é o futuro, né? Até então, a gente ainda estava num mundo mais monolítico de tecnologia. E depois, muita tecnologia nova tem aparecido. Apareceu os carros autônomos, apareceu o metaverso, apareceu um relógio. Cara, mas nada que eu tivesse falado assim, cara, uau, isso aqui muda o mundo. E acho que a inteligência artificial fez esse contexto de novo em 2022. Né? Então, eu lembro que quando eu vi pela primeira vez o ChatGPT, eu fui encostar a cabeça no travesseiro e eu falei, o que eu tô fazendo tentando dormir?
Eu preciso voltar, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso ler o que está acontecendo, porque eu estou perdendo meu tempo aqui tentando dormir. Então, é uma disrupção. Eu acho que isso aqui dá poder para os negócios, que a gente tem uma nova evolução. Eu não acho que as carreiras e as pessoas, os empregos vão ser prejudicados. Eu dei uma palestra até sobre isso, que me perguntaram se as pessoas vão perder o emprego para a inteligência artificial. Né? Eu acredito que não. Eu acredito que quem vai perder o emprego, na verdade, é quem não utilizar a inteligência artificial. Mas você pega, por exemplo, o segredo é o prompt. Né? Então, uma pessoa que sabe utilizar bem e tem o seu background, tem o seu histórico, ela vai fazer muito melhor que as outras. Então, vou dar um exemplo muito prático aqui. Se eu pedir para o ChatGPT fazer uma imagem, fazer uma imagem desse copo aqui que está em cima da mesa. Ele vai fazer. Então, só que eu não estou substituindo a função de um fotógrafo. O ChatGPT na mão de um fotógrafo, ele vai ser muito mais poderoso. Porque eu não entendo de luz, eu não entendo de sombra, eu não entendo de profundidade, se é para ser uma foto embaçada, não embaçada, abertura de câmera. Então, quando ele pedir para fazer um copo igual eu pedi, o prompt dele vai ser muito mais rico. E, novamente, essas pessoas utilizando a IA vão ter um poder que vira, na minha opinião, é um super-herói. Agora, o fotógrafo que não está afim de aprender, o contador que não está afim de aprender, o financeiro que não está afim de aprender, qualquer profissão que a pessoa... Ele vai ser esmagado pelo contador que está vindo com inteligência artificial. Sim. Né? Então, porque, cara, se alguém pergunta alguma coisa técnica, o ChatGPT resolve alguma coisa. O contador não está querendo resolver o trabalho dele com o ChatGPT. Mas ele está querendo ver, poupando o tempo dele, se a resposta lá tá fácil, tá rápida, já entra num contexto técnico. Se ele fala assim, olha, me coloca isso aqui, me escreve agora de uma forma que seja mais simplória para eu mandar para o meu cliente, me manda em inglês, eu não falo inglês, então traduza tudo isso aqui para o inglês, aqui para o meu cliente entender. São muitas opções, né? Ele resolve... Sem contar nas ideias, porque a inteligência artificial, ela meio que se integra com a gente. Depois de um tempo que você usa, você deve usar, você deve... sentir isso, que integra com quem você é, com a tua consciência. Acaba entendendo quem é o Bruno, como que o Bruno se comunica, o que o Bruno quer, como que o Bruno fala. E isso é benéfico, porque a gente vai ter um retorno de um lugar onde tem todas as informações exatamente para o que você precisa. Então, potencializa o que você já é, quem você já é, o que você já tem, e seja lá qual for o teu segmento, a tua área, você pode... como você falou, ter um superpoder dentro usando isso. É isso aí. Ele vai ter no todo o contexto, né? Então ele vai ter no teu histórico. E a gente acaba utilizando, quem é leigo no negócio, acaba utilizando uma inteligência artificial, mas quantas existem e quantas vão vir a existir no próximo ano somente, né? Exato. Que vai poder ajudar todo mundo, todas as áreas, todos os setores, digamos assim, vão... A área da medicina, nossa, quanta coisa está acontecendo na área da medicina com a inteligência artificial. E, gente, semana retrasada, eu fui para Las Vegas, num evento chamado CES. É um evento CES é um Consumer Electronics. Então, é um evento de tecnologia muito ampla. Tinha a Honda apresentando o carro novo, tinha a LG apresentando todos os produtos da LG, desde geladeira até robô que varre a casa, e tinha muita tecnologia em software, de forma geral, era um pavilhão imenso. E assim, é surpreendente todos os usos e os potenciais do que está acontecendo para qualquer setor de inteligência artificial. E, cara, múltiplas tecnologias. O ChatGPT não é bom para todas. Tem algumas específicas para algumas áreas que resolvem muito melhor. Fantástico. Bruno, a gente já está aqui indo para o nosso horário, né? Mas é muito bom a gente saber... a gente sempre aprende muito com cada pessoa que vem aqui compartilhar, mas é muito bom a gente saber quem é a pessoa por trás, né, da empresa que a gente comunica e saber um pouco mais da história de cada pessoa. Então, assim, tudo que você trouxe pra gente aqui, do que você já viveu, do que você já passou, das coisas que você aprendeu, com certeza a gente vai usar, né? A gente já teve insights aqui e com certeza quem está assistindo também vai usar. E o que você pensa daqui para frente? Quais são as pretensões assim com o teu business aqui e você atende qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, porque é online, né? Sim, sim. Lógico, ainda tá nesse início de construção, 6 meses aqui, tá nesse início de construção, mas com certeza a janela é grande que
que vem por aí, né? Tem uma coisa legal, Lely, que é o seguinte, não só eu atendo como em qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, mas a minha IA, ela fala qualquer idioma. Então, se você liga, por exemplo, no meu site e quer entender mais sobre como que o marketing pode ajudar teu negócio, se você fala, por exemplo, chinês, se você fala alemão, ela fala alemão com você. Acho que seria... Depois eu mostro aqui para vocês aqui. Não, e o cliente que quer comunicar em outras línguas também tem essa possibilidade, né? Então, por exemplo, o empresário brasileiro, mas que ele comunica só em inglês, só em alemão, só em japonês, enfim, né? Exato. Bom, às vezes o empresário é brasileiro, está aqui nos Estados Unidos, mas não fala inglês, não fala espanhol, né? Então, uma tecnologia como essa ajuda ele a abrir o mercado que vai além do mercado brasileiro nos Estados Unidos. O mercado brasileiro nos Estados Unidos é pujante, é bom, mas assim, pô, você está nos Estados Unidos, vamos aprender a se relacionar com o americano, né? E se ainda está na curva de aprendizado, ainda não se sente confortável, não dá, uma inteligência artificial pode fazer isso por você, né? Sim. Então, esse é um exemplo. Agora, Lely, eu vejo meu posicionamento aqui, ele é muito básico, tá? Eu tô querendo trazer para a família um momento mais gostoso, um momento de viver de uma forma mais tranquila. Eu acho que isso aí eu já consegui, tá? Meu filho tá adorando andar nas ruas retas. Eu acho que teve 2 depoimentos que meu filho falou. Primeiro mês aqui, ele, papai, tudo é mais bonito aqui, né? Então, assim, acho que esse é um cenário de que, querendo ou não, ele estava dizendo que ele estava gostando. E a outro cenário que ele falou que estava gostando, ele já falou assim, abertamente, a gente foi andar de bicicleta pelo condomínio, ele, papai, tudo é reto aqui, né? A gente morava numa pirambeira lá. Difícil de andar de bike, né? Então, assim, são coisas bobas, sutis, mas assim, o planejamento, né, do que a gente, do que a gente tem aqui, né, do que foi planejado, eu acho que isso aqui eu consegui estar entregando para os meus filhos. Então, essa é o estilo de vida que a gente estava buscando. Então, check para essa missão. E outra, acelerar as coisas aqui, né? Então, mas acelerar de forma genuína, contribuir para que negócios cresçam, trabalhar com o ecossistema. Eu me tornei, apesar da minha história no Rotary ser de 20 anos, eu sou rotariano em Lake Nona. Legal. Não tem brasileiro, tá? Então, acho que é importante, assim, o Rotary acho que é uma boa forma de criar novos relacionamentos. Muito bom. E criar relacionamento com pessoas que estão além da nossa cultura. Sim. Né? Então, e no Rotary, por exemplo, é muito também fazer o give back. Então, eu tô ajudando pessoas carentes, estou ajudando a limpar a rua da Narcusse, que é a avenida principal lá de Lake Nona. Então, o Rotary faz ações sociais e eu tô aqui para isso também. Tô para não só fazer negócio, eu tô aqui para ajudar de alguma forma também com o meu tempo. Viver aqui. Isso faz tão bem, né, para quem serve de alguma forma, quando você consegue fazer isso pela sua comunidade, pelas pessoas. Isso só te engrandece como pessoa, né? E com certeza, assim, tudo que a gente faz para o universo, para o outro, para as pessoas, de alguma forma retorna para a gente. Nem sempre da mesma fonte, mas de algumas outras fontes e retorna. E essa forma que tu falou agora, que é importante também, porque vou para os Estados Unidos, eu vou sair do meu país para ir para outro país para mim ganhar dinheiro. É uma coisa, né? Não, eu vou para viver a vida lá. Empreender lá, beleza, fazer dinheiro, mas não só isso. Não é o... Não seremos ingênuos, né? De que não queremos fazer Todo negócios, mundo quer, né? quem não quer. Aliás, a gente tem que colocar comida na mesa. Exatamente. Né? Mas é isso mesmo. Qualidade de vida. E quando a gente tem qualidade de vida, tudo flui melhor também. Sim. Né? Porque uma pessoa que às vezes está numa ambiência onde vive com medo de assalto, com medo, né, de várias coisas, é mais difícil de fluir. Né? Vezes, desculpa. A energia do medo às vezes nos estagna, né? Nos deixa presos. Às vezes a gente se pega, né, assim, pensando, falando, né? Às vezes um dia não tá muito bom, né? No final de semana a gente dá uma passeada e vê assim, puxa vida, a gente tá num lugar maravilhoso, né? A gente está num lugar em que o mundo gostaria de estar. A gente já faz anos que a gente mora aqui, mas a gente sai, a gente mora na Disney. A gente mora na Disney. Não que a gente vá na Disney com tanta frequência. A gente não vai na Disney quase. Mas, assim, mas a gente curte essa vibe, essa energia que a gente sente aqui, né? É muito legal. Eu acho que não é só... tem tanta coisa que a gente admira aqui, né? Então, além de ter a Disney, mora na Disney... É tão louco saber que você tá 30 minutos da Disney, né? Que você vai voltar pra tua casa. Mas tem também a NASA. Tem tanta coisa legal. Tanta coisa aqui.
A Disney além dos parques também, né? Orlando além dos parques. Você que morou num lugar mais interiorano lá, em Ohio, né? E aqui também tem muitos lugares, assim, a gente gosta também dessa coisa rural, né? Tem muitos lugares para conhecer, muito legais aqui, muito bacanas. As crianças amam, né? Criança adora Tem muita essa. coisa no meu mapa ainda aqui. É. Ainda mais com um de 5 e um de 8, né? Não, muita coisa a explorar. Mas, Bruno, opa, desculpa. A gente quer te agradecer muito por tu ter... Acho que tu ia falar a mesma coisa? Yeah, A gente quer te agradecer muito e queremos que tu deixe aqui o teu recado para quem... Com certeza, esse episódio aqui, ele vai fazer sentido para muitas pessoas hoje, mas nos próximos anos também vai fazer muito sentido. Então, eu acho que é importante tu deixar o teu recado aí para as pessoas que, tanto daqui, quanto do Brasil, quanto de qualquer lugar do mundo que vão ver esse episódio aqui. Tá. Poxa, meu recado de forma muito genuína e nada comercial, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo para qualquer tipo de ideia, trocar figurinha, fazer benchmark, entender como funciona a tecnologia, como funciona a marketing, tem meu LinkedIn, Bruno Scaravelli, né? Tem meu site, acho que a gente vai conseguir colocar meu site aqui, né? Sim, então, para entrar em contato, mas no meu LinkedIn, eu tô por uma mensagem direta, eu consigo responder todo mundo. E tô aqui para ajudar como for, seja para entender como que é o cenário nos Estados Unidos, os desafios que nós vivemos, porque a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Se a gente vem com uma página em branco, se a gente tem patrimônio no Brasil, se a gente tem uma conta bancária no Brasil, onde tem um gerente te atendendo, aqui o mundo é outro, né? Então, eu cheguei aqui, eu lembro que eu não tinha crédito para comprar colchão e comprar cama, né? Então, não tô fazendo história de coitadinho, tá? Mas assim, teve que ficar no telefone lá, onde eles tiveram que fazer uma ligação trilateral. nós passamos por isso também. Um banco, ó, tem dinheiro ali no banco? Tem, pô, liberou compra de colchão. Aí comprou colchão, aí a patroa, agora tem que comprar cama. Puta, é verdade, tem que comprar cama. Comprar cama, não passou o cartão de novo. Aí tem que ligar de novo no banco para fazer. Então, assim, qualquer história de que queira aprender um pouquinho aí com a gente dos perrengues chiques, aí... Aproveitar que tá fresquinho na cabeça ainda, né? Se quiser entrar num negócio para entender como a gente pode alavancar o teu negócio com estratégias de marketing, com automação, eu tô à disposição para a gente conversar. Beleza, Bruno. Muito bom. Obrigado mesmo e Gratidão. sucesso para ti, para tua família, né? Nesse novo momento da tua família aí agora aqui nos Estados Unidos. Sucesso para ti, para os teus empreendimentos e é claro prosperidade aí nesse ano e nos próximos que virão aí com certeza com esse trabalho legal que tu tá desenvolvendo. Obrigado, Com gente. Foi um certeza. prazer estar aqui com vocês. Adorei. Prazer é nosso. Continue contando com a OnTV, que nós estaremos sempre aqui. Como OnTV, como Roger e Lely, né, Roger? Valeu, Exatamente. muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, não esquece de deixar o teu like, compartilha e com certeza você pensou em alguém, algum empreendedor, algum empresário que precisa saber dessa nossa conversa de hoje, então encaminha para essa pessoa, se inscreve no canal que você vai ser notificado a cada novo episódio, a cada novo vídeo que a gente postar, você vai ser notificado e vai poder acompanhar aqui muitas outras histórias. Gratidão e até a semana que vem. Até a semana que vem, gente. Valeu. Tchau.